Agora deu Oi, certo. Oi, Lúcia, tudo bem? tudo bom? Tudo E aí? jóia. Tudo certo. Vamos, Vamos lá é, conversar um pouquinho. vamos sim. Será que a gente espera um pouquinho A mais? O conexão pessoal eu está acho que tá entrando. boa. E A conexão tá legal, né? acho que tá, por enquanto tá Tá. tudo bem. Vamos esperar o Aham. pessoal ir entrando, porque às vezes o E, pessoal vai passando ali em cima, vai vendo que tá ao vivo, né? E é, aí vai se interessando para a gente isso. começar. Mas também eu acho que a gente vai começando e o pessoal vai entrando, vai participando também com a gente, né? Eu acho que isso é bem bacana, né? Porque a ideia é nós falarmos sobre um tema que é bem urgente, bem recorrente para o momento atual. Mas a participação é fundamental, né? Para que a gente possa interagir mesmo com pessoas que gostam do tema, que debatem o tema. Isso faz toda a diferença. Isso aí. Então, Lúcia, te apresenta, fala quem tu é, da onde tu veio, para onde tu vai. De onde vem, para onde vai? Então, eu sou a Lúcia, eu sou advogada, sou professora, atuo aqui na região da Grande Florianópolis, né? Tenho um escritório no município de Palhoça, mas só sou da região da Grande Florianópolis. A gente, ali no escritório, tem uma atuação bem próxima no atendimento às mulheres, na situação da mulher, na condição da mulher na sociedade atual, né? E aí tem essa visão mais ampla, né, para alcançar também essa ideia da mulher empresária. Então, é um trabalho aí são 20 anos na advocacia, nesses 20 anos trabalhando também como professora, como pesquisadora, e é isso. Legal, Lúcia. Passasse por Joinville, né? Voltasse para tua terra Passei também. 10 anos, né? 10 10 anos anos aqui. de É, é uma construir. caminhada. É uma história construída, né, Lúcia? Sim, e Então, bem Lúcia. feliz, sabe, Júlia? Porque Aham, nesses 10 anos, à frente do curso de Direito, aí em Joinville, nós trabalhamos com um evento que se consagrou, que discutia minorias. Então, uhum, sempre surgia essa discussão da mulher, né? A condição da mulher nos mais diversos aspectos, também em outras minorias, mas a mulher também sempre esteve no foco das discussões dentro da universidade. E eu acho que a gente vai falar sobre isso. Eu considero muito importante nós fazermos essa discussão em todos uhum, esses ambientes, né? Seja no ambiente acadêmico, seja no nosso ambiente, no judiciário, que eu acho que a gente poderia falar sobre uhum. isso, a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta, Sim, no ambiente empresarial, e por aí vai. Eu acredito que é um tema muito, muito, muito urgente, a gente não pode deixar ele de lado, embaixo do tapete, né? é isso mesmo, né? Ainda mais agora, em tempos de pandemia, né? A gente falar da Sim, invisibilidade das mulheres, eu acho que a gente tem alguns agravantes, né, nessa história toda de pandemia, porque, de certa forma, esse isolamento social reflete diretamente na vida das mulheres também, né? Que sim, já passavam por muitas violências e passam por mais violências, né, Lúcia? sim. Eu gosto muito, no meu doutorado, eu fiz uma discussão da invisibilidade. É claro que teve um viés mais focado na questão indígena, que também é um Uhum, tema de pesquisa que eu trabalho há bastante tempo, mas eu trabalhei com a invisibilidade pela perspectiva do Henrique Dussel. E o Dussel é um latino-americano que ele faz uhum, essa discussão e ele trabalha a questão da invisibilidade nos seus mais variados aspectos. E ele também discute a questão da mulher, da uhum, invisibilidade da mulher. E o que eu gosto muito no trabalho dele, né? Ele trabalha com a invisibilidade, com a ideia do não poder viver. E é isso, né? É quando a é, mulher não tem condição de viver dignamente. Então, está falando da pandemia, né? Já é uhum, difícil para a mulher. O não poder viver é uma constante.
nesse período de pandemia, ele se agravou em vários aspectos. Eu fico Uhum. imaginando o que é para uma mulher estar trancada dentro de casa com o seu agressor, Sim. numa condição de isolamento social. Uhum. Bem complicado, né? Porque essa condição já era difícil e nessa condição agora de isolamento social, onde não tem liberdade para ir e vir, né? Muito menos para se relacionar com outras pessoas. E muitas vezes, a partir dessas relações, é que ela conseguia, de alguma forma, sair do ciclo de Sim. violência, né? E então, quer Uhum. dizer, houve um disparo significativo da violência contra a mulher na pandemia. Até saiu, acho que essa semana, um relatório no estado de São Paulo, que foi, assim, gigante o número, sabe? E, Uhum. além disso, essas mulheres que sofrem violência em razão do isolamento, né, agravada pelo isolamento, melhor Uhum. dizendo, elas ainda têm todo um acúmulo também de afazeres domésticos, né? Então, de cuidado com a Sim. família, de cuidado com a casa, de cuidado com os filhos. Muitas vezes ela tem que trabalhar home office também. Então, quer dizer, a gente tem uma série de coisas para conversar sobre isso, né? Que são situações bem Sim. complicadas, delicadas. Sim, sim. Eu vejo da seguinte forma, né? Você fez uma colocação, né? Quando eu estou num convívio em que eu vou para o meu ambiente de trabalho, eu tenho a oportunidade de discutir com os meus colegas de trabalho a situação vivida. Não quer dizer que você Uhum, sempre fale, não é isso. uhum, Mas uhum, sempre tem a possibilidade de dividir as suas dores e essa violência com um amigo, né? Com uhum, alguém que está próximo. Então, o grande problema do isolamento, eu imagino que seja esse: você está dentro de casa com o agressor, como você colocou, muitas vezes você tem os seus filhos. Então, os filhos sempre são um fator para a mulher de análise, né? Poxa, eu vou uhum. sair da situação de violência, eu preciso levar os meus filhos. Então, a mulher tem isso de como ela sai da situação de violência junto com os seus filhos, né? Muitas Uhum, vezes sim, pesa na decisão da mulher o não sair, acreditando que pode mudar a situação de violência e analisando que ela tem seus filhos. Então, para ir para uma sim. casa, para ir para um abrigo com as crianças, não é tão simples, né? Não, e essas crianças, até hoje pela manhã, eu estava participando de uma aula com a professora Alice Bianchini, em que ela estava trazendo as alterações que a Lei Maria da Penha teve agora nesse momento de violência. E tem uma lei, se eu não me engano, tá? É a Lei 14.022, Uhum. trata de garantir medida protetiva e proteção, segurança às crianças também e adolescentes, Uhum. né? Por quê? Porque essas crianças e adolescentes é, já viam a violência, mas nesse momento de isolamento estão presenciando muito mais também, né? Aham. Então, quer dizer, a gente tem Aham. aí a questão da invisibilidade da mulher e a partir dessa questão tem diversas outras questões que vêm em consequência, né? O que é Sim. muito complicado, né? Se fala muito entre os pesquisadores dos filhos da invisibilidade social, então eles são também os Uhum, invisíveis sociais, né? Os filhos das sim, mulheres vítimas de agressão também são invisibilizados, uhum, né? Eles uhum, também ficam também. à margem desse processo. Então, é uma legislação extremamente relevante. A questão é nós termos aplicabilidade, né? Aqui em São Uhum, José, uma dificuldade gigante para trabalharmos essa questão do abrigamento da mulher, né? De uhum. como fazer esse trabalho de proteção. Existe, mas assim, é bem, bem complexo esse trabalho que é realizado hoje, e esse é um ponto que merece uma atenção maior, né? Uhum. Do nosso Sim, executivo, enfim, do nosso legislativo enquanto órgão fiscalizador, enquanto órgão que também vai legislar, para que eles tenham esse olhar e essa atenção. E aí eu vou puxar outro ponto, né?
olha a importância de nós termos mulheres na política. Uhum. Né? Nós temos mulheres que se coloquem candidatas, que se coloquem Uhum. no pleito eleitoral. Porque a política ela está na nossa vida, né? A gente vive a política, mas a gente precisa avançar no sentido de termos mais mulheres à frente do executivo e do legislativo brasileiro. Por quê? Sim. Porque nós temos impactos. Nós Uhum. precisamos dessa discussão feita pelas mulheres. A gente não pode continuar tendo uma discussão da questão da mulher representada pelos homens do nosso legislativo. Sim. E Não nós, sei, enquanto... aqui estou fazendo uma Não, reflexão, mas eu considero super importante. Nós estamos num período eleitoral, né? Nós vamos ter sim, mulheres candidatas e a gente precisa trazer essa luta, talvez. sim, eu, Acho que eu não te ouvi, Júlia. tá meio travando um pouquinho, mas vamos Tá. tentar prosseguir, né? A internet às vezes dá uma osciladinha, né? Mas essa É, questão das mulheres na política, né, Lúcia, é um assunto muito importante. A gente não pode deixar de falar, não pode deixar de discutir entre nós mulheres, né? Levar uhum. esse tema, né, para além do nosso círculo de amizades ou para o nosso círculo Sim, de relacionamento, né? Chegar em outras mulheres para que haja, de certa forma, uma mudança, porque ainda eu acho que falta uma tomada de consciência das mulheres em participar também do contexto político, né? sim. Então, eu acho que esse é um grande passo também que a gente daria até para conseguir quebrar essa bolha da invisibilidade também, né? Também. Exatamente. E aí tem um ponto, né? Agora os partidos estão discutindo as propostas, né? É momento Uhum, de organizarem os programas, né? O que eles vão propor, o que eles vão levar. Eles estão levantando uhum, dados, né, nos seus municípios, eles estão organizando propostas que vão se tornar políticas públicas para aqueles que sim. se elegerem, né? Então, é um Uhum, momento fundamental. É um momento fundamental para que a gente busque sair da invisibilidade, para que a gente, de fato, participe dessas discussões dos partidos políticos, né? Para que, de fato, se sejam entabuladas propostas viáveis, importantes e necessárias para as mulheres e para as nossas crianças, sim. né? Nós tomamos o cuidado também, não vamos invisibilizá-las também, né? Acho que você Sim, traz esse exatamente. ponto. Discutirmos a proteção à mulher, mas também a proteção aos seus filhos, né? Uhum. Sabes que a gente, quando fala de invisibilidade, a gente pode falar de diversas formas, né, de invisibilidade, Sim. trazer também várias mulheres com as suas características, com seus marcadores também, né? A gente pode falar, inclusive, das mulheres no direito, né? Eu tive agora, recentemente, a oportunidade de assistir uma aula sobre constitucionalismo feminista, em Uhum. que a banca de apresentadoras, de juristas que estavam debatendo o tema, eram só mulheres, né? Obviamente, porque o tema Claro. é o lugar dessas mulheres juristas, né? Mas elas fizeram uma crítica nesse sentido também, de que sempre, até o momento ainda, esse lugar de fala no campo jurídico também é muito masculino ainda, né? Então a É, gente precisa também é. ocupar esse lugar e ter direito à nossa voz, né? Como juristas que somos também, né? Sim. Eu vou te falar uma coisa. Quando nós organizávamos os eventos para o curso, nós tínhamos vários homens professores e mulheres professoras, né? Uhum. E quando nós íamos organizar os eventos, era uma briga, né? Ah, olha, uma briga no sentido assim, quem vamos trazer, quem não vamos trazer, aquelas discussões. E aí sempre vinha o tema, e isso era muito legal, porque os professores que trabalhavam conosco na organização dos eventos super apoiavam, ou seja, sempre tentava, Uhum. olha, vamos ter 50% de palestrantes homens e É, 50% mulheres. legal. Júlia, era difícil. Era? Imagino. Então, assim, o que
tu estás falando é muito, muito urgente. Por quê? Sim. Era difícil, porque as mulheres têm muita dificuldade de galgarem esse espaço que ainda é Uhum, masculino, né? uhum, Esse reconhecimento da sociedade, da nossa comunidade no mundo jurídico, ele ainda é muito masculino. E uhum. eu também percebo que as mulheres, elas acabam, mesmo as mulheres que estão no direito, né? Então as mulheres que caminham nesse mundo jurídico, elas também têm esse entrave que a gente sempre fala, olha, eu tenho a casa, eu tenho os filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Assim, para a mulher se deslocar de uma cidade para outra, de um estado para outro, para fazer uma palestra, é mais difícil do que Sim, para os homens. sim. É muito É, complicado. precisa mesmo, é urgente a gente fazer esse trabalho, porque é estrutural, né? O problema é estrutural. E a gente precisa romper essa barreira, porque para que a mulher deixe de ocupar aquele papel que o Dussel chama de vitimação ou vitimização. Uhum, Ele coloca assim, não, a vítima ela é de fato vítima. A uhum. gente não pode usar a expressão vítima no sentido de levar isso para um sentido pejorativo. A gente precisa usar a Interessante. palavra vítima, porque a mulher é vítima. Ela é vítima Sim. do sistema. Uhum, E a gente só consegue fazer o que você falou, né, da tomada de consciência quando a mulher se entende vítima e aí ela, ok, se eu estou numa situação de invisibilidade, porque eu sou vítima desse sistema, o que eu faço para mudar? uhum. Como eu vou fazer para encontrar a minha comunidade de fala? Então, assim, como que eu vou ao encontro de um coletivo? Como eu Isso. vou, no meu dia a dia, integrar pessoas que possam discutir isso comigo para que eu entenda o que está acontecendo? Porque você também precisa colocar isso, né? Muitas vezes a Sim. mulher não percebe, ela não entende que ela é vítima do sistema. Exatamente. E sabes que ontem eu estava num bate-papo com as meninas do curso e a gente estava trocando uma ideia justamente sobre isso, né? Porque quando a gente fala da advocacia em defesa das mulheres, a gente tem que sair Uhum. daquele lugar de que é uma advocacia que a gente se apropria da legislação e a gente operacionaliza o sistema de justiça. Não é isso só, Uhum. né? A Não. advocacia em defesa das mulheres, e aí quando a gente fala do feminismo jurídico, né, é Sim. uma advocacia que vai romper, né, com essa ideia de que a gente advoga em favor dessas minorias, dessas pessoas, buscando o empoderamento de uma mulher, para chegar lá na comunidade, para chegar lá num coletivo, para atrair essas mulheres, para que essa tomada de consciência seja uma tomada de consciência coletiva, né? E aí se Uhum. dá o tal do empoderamento feminino, né? A mulher se Claro. reconhece como uma pessoa que está numa situação de violência, né? Então ela é uma vítima. Então uma mulher em situação de Uhum. violência é uma vítima, né? Então eu acho interessante porque como as coisas vão se imbricando, né? Naquilo que a gente vai Uhum. discutindo, porque faz muito sentido a questão da invisibilidade da mulher com a advocacia em defesa das mulheres também, porque a gente Claro. participa como agentes, como pessoas que praticam ações que vão, de certa forma, transformar, sem dúvida, né? Então a gente Claro. vai contribuir para que as mulheres saiam da invisibilidade, né, Lúcia? Sim, sim, a gente precisa falar sobre isso, reconhecer, né, também, reconhecer esse espaço, reconhecer a necessidade de fazer um movimento de mudança e tu colocas algo que é fundamental, né? A mulher, se você perguntar para uma mulher, ali, saindo daqui, indo na rua, perguntar para uma mulher se ela é feminista, ela vai dizer que não, porque ela tem Uhum, vergonha de dizer que ela é feminista. Porque sim. então, ela nem entende o que é ser feminista. Né? Vê como isso é difícil, como é difícil a gente Uhum, conseguir fazer essa mudança, né? Como é sim. difícil a gente virar o parafuso para ir dar um passo É, além.
Sim, é muito difícil, mas eu acho que a gente está no caminho, né? Eu acho que nós Claro, estamos avançando. Eu sempre falo, né? Como uma cultura é construída, ela também pode ser desconstruída, né? Então é a nossa certamente. luta diária, né? Mas falando em visibilidade, Lúcia, também me vem muito assim à mente uma coisa que engraçado, eu penso muito e eu vejo muito pouco essa discussão, né? Eu Uhum. posso enumerar aqui invisibilidade das mulheres com deficiência, invisibilidade das mulheres do campo, e sabe uma mulher que eu sinto que é muito invisível, e também tem a mulher do cárcere, sem dúvida, mas Sim. as mulheres anãs também, eu não Uhum. vejo essa discussão, sabe? Então, quer dizer, a gente tem várias mulheres que estão numa condição de invisibilidade e que merecem, de certa forma, sair desse lugar, né? Então, a Sim, importância do feminismo também nesse sentido, não o feminismo só teórico, mas o feminismo prático, né? De luta, de é, ação. exatamente. Eu tenho refletido muito, e até é um dos pontos aí que eu quero fazer pesquisa, né? É a questão, por exemplo, da invisibilidade da mulher indígena, Sim, também. né? Porque, claro, muito por ser um campo que eu pesquiso, mas Uhum. que é um campo que eu tenho assim uma necessidade imensa de compreender, porque nós estamos falando de um espaço, de um território com relações próprias, né? Então eles Sim. têm as próprias normatividades deles Uhum. dentro da aldeia, né? E é um espaço que mexe muito com a minha necessidade de compreensão. E eu lembrei disso porque tu falasse do campo. E eu entendo que, embora no campo, no meio do agricultor, a gente não esteja falando de normatividades tão distintas, mas eu Uhum. também entendo que tem um modo de vida diferenciado, né? Eu Sim. recordo que no meu período de pesquisa eu tinha um colega que trabalhava muito com o campo, com o ambiente rural. E aí ele desenvolveu pesquisa e eu acompanhei essas pesquisas nessa área da mulher na agricultura. Então, assim, a ascensão, por exemplo, da mulher na agricultura dentro dos sindicatos Uhum. demorou muito, muito. Então, assim, é uma movimentação muito lenta, exatamente porque por muito tempo a mulher ela tinha uma responsabilidade, e você tinha colocado no início da conversa, de estar com os filhos, né? Uhum. Uhum. De preparar tudo para que o homem fosse para o campo, para a Sim. roça, né? Uhum. Uhum. Elas ficavam muito limitadas a trabalharem, por exemplo, com a geleia, com artesanato. E Sim. isso não era valorizado, né, Júlia? Não. Assim como não era valorizado o trabalho da dona de casa, Sim, né? exatamente. Não faz E muito tempo que a mulher, a dona de casa, ela passou a ter condição de recolher para a Previdência, né? sim, Recolher exatamente. para ter o benefício. É. Não, engraçado, né? Quer dizer, triste, né? Não é nem engraçado, é triste. Muito triste, A gente ri de nervoso aqui. É, mas Aham. assim, as mulheres do campo, tem um documentário, tu deve ter assistido, eu só não me lembro o nome, mas foi feito aqui em Santa Catarina, com as mulheres do campo de Santa Catarina, e é assim, ó, chocante, né? Porque a violência que elas sofrem lá no campo é uma violência invisível, é uma violência que não tem som, porque elas estão lá dentro do campo, a delegacia de polícia muitas vezes é lá na área urbana, quer dizer, elas não têm Aham. nem como acessar essa delegacia, então elas apanham, né? Muitas vezes morrem no campo sem poder pedir ajuda para ninguém. É muito, Elas muito são grave a silenciadas, situação das mulheres, né? são silenciadas. São silenciadas, Total, exatamente. Mas enfim, total. estava falando. Tava dizendo que o trabalho delas é muito formiguinha, Aham, assim. Porque elas são muito silenciadas, e elas têm muita dificuldade de se reunirem, porque a gente precisa entender que a organização do campo é diferente. A mulher no meio uhum, urbano, ela está dentro de um condomínio,
então são vários apartamentos, ou ela está nas casas, uma casa do lado da outra, Uhum. ela tem mais acesso a espaços coletivos, né? Sim, No campo, não, né? Elas exatamente. são áreas É. extensas, muito extensas, né? Elas não conseguem, muitas vezes, se a gente parar para analisar, os filhos caminham horas para irem para a escola, então elas ficam, essas crianças vão, né? Então é uma sucessão de dificuldades. Se nós observarmos se é ruim para nós mulheres que estamos no ambiente urbano, se é ruim para nós mulheres que estamos aqui, né, Júlia, discutindo, temos consciência do espaço que a gente ocupa, da Uhum. luta que a gente vivencia, e ainda assim estamos sujeitas a sofrermos violências. Eu acho que isso também é importante a gente falar, nós também sofremos violências, né? Sim, sem dúvida, né? A gente tem que Todos os tentar. dias, Exatamente. Então a gente tem que né? tentar entender isso que você colocou, né? Essas mulheres que estão ainda numa condição mais difícil do que a nossa. É, claro, a gente tem os nossos privilégios que, felizmente, né, nos foram Sim. dados, nós herdamos isso, ou construímos isso, muitas vezes também com muita luta, obviamente, mas essas mulheres estão numa condição de, à margem da sociedade, né, são pessoas subalternas que não têm o acesso a direitos como nós temos, né? Mas a Aham. gente pode pensar em várias formas de visibilidade e me parece que, claro, a gente está avançando, mas ainda falta muito, né? As mulheres encarceradas também, né? Quem são as mulheres encarceradas? O Sim. que elas passam dentro do cárcere, né? Independentemente do crime que foi cometido ou não, são mulheres que precisam ter acesso a direitos também, né? E muitas vezes direitos básicos de saúde elas não têm, né? Isso que eu Então, ia a gente falar tem agora. um problema gravíssimo também com essas mulheres Sim. encarceradas. Sim. Eu recordo do período, agora não tanto, mas eu fazia bastante visita com os alunos, né? No presídio, né, Júlia? Porque em Joinville a penitenciária é um Sim. mundo à parte, né? Uhum. Mas no presídio, se o presídio é ruim para os homens, a gente não tem ideia do que é para a mulher. Se, Sim. ó, eu sempre coloco que eu, quando ia e eu acompanhava quando necessário, né? Porque às vezes eu não conseguia em função de outras agendas da coordenação, Uhum. mas quando eu ia, e por vezes eu ia, porque era importante para mim, reforçava sempre para eu nunca esquecer que eu tenho privilégios Uhum. e para eu Uhum. tentar entender a dor do outro. Sempre, Sim. sempre, sempre. E isso é muito importante. Deu uma, deu uma travadinha. Né? Imagina a mulher ela não ter absorvente, ela não ter sabonete, ela não ter Sim. nenhuma condição de higiene. Então, imagina qual é a condição para essa mulher, né? Quando ela não Sim. sofre ainda outros tipos de violência, porque se nós falarmos, por exemplo, da mulher trans, Uhum. né? Temos, É um ponto. as, e também, assim, eu sei que tu faz um trabalho social aí com as pessoas em situação de rua, né, Lúcia? Isso. É, Uhum. e as mulheres em situação de rua, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, qual é o acesso que essas mulheres têm à higiene também, à condição de saúde da mulher, que é diferente, porque nós menstruamos, né? Nós temos todo um contexto de Sim. cuidado diferente do nosso corpo. Então, assim, como é que essas mulheres podem acessar políticas públicas? Se é que essas políticas públicas existem, porque me parece que a gente tem uma dificuldade nesse sentido, né? E não só nesse, como em tantas outras políticas públicas que faltam no nosso país. Mas como tu atuas com esse público, né? Faz um trabalho incrível, sensacional. O que tu podes dizer, assim, Lúcia, sobre isso? Então, é bem difícil, tá, Júlia? Eu diria assim, ó, é muito difícil, porque elas
estão mais vulneráveis, né, aos abusos, aos atos de Uhum, violência. Então, esse é um uhum, ponto assim bem difícil de ser tratado. Então, tem essa questão que você falou, que elas não têm acesso aos materiais de higiene, então elas pedem muito, né? Assim como uhum, elas pedem roupas, elas também pedem o material de higiene, elas pedem o absorvente, uhum. e tudo isso é difícil, porque as pessoas não têm o hábito de fazer doação de absorvente, por exemplo. Sim. Não dá conta disso, né? Uhum, E aí, às vezes, elas vão usar pão, elas usam papel higiênico, elas uhum, usam o que elas têm acesso. Então, tu uhum. imagina as doenças que surgem Sim, eu em ia te perguntar. função do uso inadequado de proteção, né? Uhum, uhum, E algo que eu tenho percebido nesse trabalho é o aumento dessas mulheres na rua e com crianças. Então, muitas vezes elas estão ali buscando essa condição para elas, mas também buscando uma condição de manter essas vidas dessas crianças. Imagina, se uhum, já é difícil você viver em situação de rua, imagina viver uhum. em situação de rua com crianças. Sim. É muito fácil falar, né? Vai trabalhar, né? Como Ah, se essas pessoas tivessem acesso também a trabalho, né? Ainda mais agora que a gente está com um índice de desemprego altíssimo, né? altíssimo, tá? Uma amiga, uma colega me falou que mais de 600 mil empresas no Brasil fecharam depois que Uhum. veio a pandemia, né? Então, quer dizer, é uma bola de neve, né? As coisas só vão É, piorando e a sociedade civil tem que participar ativamente da construção de políticas, né, públicas para a gente poder garantir o mínimo existencial, né? Acho que está meio que falhando, né? é, falhou um pouquinho. Mas o que eu ia te Uhum, dizer é que, para você ter uma ideia, a gente percebe que tem pessoas que recém estão chegando na rua. uhum, É muito triste, porque você percebe a diferença de quem está muito tempo em situação de rua e de quem está começando a vida na situação de rua, uhum, tá? Essa é uma situação, assim, e é muito difícil para a gente sentir e perceber isso. Tem uma outra sim. situação, é que no ponto onde nós vamos sempre para levar comida e roupa, enfim, os materiais, ele é próximo a uma região de pessoas que têm uma dificuldade financeira maior para viver. Então, Uhum, muitos deles chegam, eles já sabem os horários que a gente vai, eles chegam para pegar comida. Então, eles falam assim: olha, eu ainda tenho onde morar, mas eu não tenho mais o que comer. uhum. Então, às vezes, eles vêm buscar comida, porque eles ainda não estão em situação de rua, mas estão desempregados e já não têm mais condição, não têm mais comida. Então, tudo Uhum, isso são questões que já existiam e estão cada vez mais graves em razão da pandemia. E eu não sei por que no Brasil o nosso Estado, né, não se preparou para isso, talvez de uma forma mais organizada, porque a uhum, pandemia, o vírus, ele já estava muito claro que estava no mundo todo. Assim, ele só sim. demorou um pouco mais para entrar no Brasil. E às vezes eu tenho a impressão que a gente não se organizou para isso, né? O Uhum, Estado não se organizou. Então a gente acaba se deparando com uma situação agravada das pessoas na situação de rua, as pessoas que estão perdendo emprego. Aí vamos pensar, né, Júlia, como é que eu vou para uma entrevista se eu estou na rua, eu não consigo tomar um banho, eu não consigo é, colocar uma roupa apresentável. uhum. Em que condição emocional, psicológica eu vou para uma entrevista? Uhum. Tá? Ou Não tem como condição. nós, no domingo, um É senhor uma questão, comentou. desculpa te cortar, mas é uma Aham, questão até de a dignidade que, no mínimo exato, existencial, a dignidade da pessoa humana, exato, né, absolutamente violentada, violada, né, Lúcia? total, total, porque Aham, como é que você consegue se preparar para isso?
né? E aí nós estamos falando de homens e mulheres. Nós tivemos um Uhum. relato de uma pessoa em situação de rua que ele falou, ele disse, olha, eu trabalhava no Porto Itajaí, eu era soldador, Nossa, eu perdi o emprego, vim para cá, eu estava na rua, né? Ele estava na situação de rua, ele não conseguiu mais pagar aluguel, nossa. e ele foi numa empresa, preencheu a ficha, e o que aconteceu? Ele estava esperando uma ligação para entrevista. E passaram-se Uhum. os dias, ele foi roubado, roubaram o celular dele. Ele voltou na empresa e eles disseram: olha, nós ligamos várias vezes e a gente não conseguiu falar com o senhor, contratamos outro. Então, são pontos que às vezes a gente não para refletir, mas tudo é mais difícil, né? Tudo é mais Sim. difícil. E aí, a mulher em situação de rua, tudo é ainda mais difícil. Uhum. Tudo ainda é mais Uhum. difícil. Porque vamos imaginar, se ela está na rua com o filho, ela tem que estar bem, ela tem que ter alguém para estar com o filho dela, para ela Uhum. conseguir, por exemplo, fazer uma entrevista. Uhum. Ô, Lúcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu que pesquisa as questões indígenas, né? Aham. As mulheres indígenas, que a gente vê muito na área urbana, principalmente com os filhos e filhas também, e também na Uhum. rua, né? Aham. Aqui em Curitiba eu entrei no Banco do Brasil semana passada e sempre eu percebia uma mulher, eu nunca vejo os homens índios, os indígenas homens, enfim, índios não, né? Aham. Indígenas, nesses ambientes, né, de rua. Mas eu vejo muitas mulheres com seus filhos. Por quê? Sim. Tu sabe, tem uma Por- explicação? Porque na cultura indígena, o artesanato ele fica muito por conta da mulher. Então, Uhum, normalmente, os homens eles saem para pescar, para caçar. Pelo menos assim, no que eu trabalhei na pesquisa, normalmente eles estavam mais vinculados a essas questões organizacionais da aldeia. E as mulheres, o trabalho delas com o artesanato, ele inclusive tem uma questão espiritual, as cores, as penas, e elas têm como é que eu vou te dizer, essa apropriação de fazer o artesanato e de levar esse artesanato, que hoje, claro, a gente não pode romantizar, elas vendem, né? Eu conversava muito com o Ronaldo, que era o cacique da aldeia, e ele colocava assim que para eles é algo de muita dor, porque por exemplo o cesto para eles era o cesto para o alimento, né? Ele tinha um uhum, significado. Hoje eles uhum. vendem, né? Eles precisam Sim. vender. Então ele Uhum, colocava, ele sempre falava para mim, Lúcia, às vezes a gente precisa vender e o branco, né? Porque eles chamam o branco, né? O não indígena, que é o uhum, branco, ele acha caro. Ele disse, mas é a nossa cultura, é a nossa vida, é a nossa expressão. Então, para eles também tem um outro sentido, né? Então, eu uhum, aprendi muito. Por exemplo, eu ganhei uma pulseira que é muito bonita, mas não é a pulseira pela pulseira, ele é um círculo de proteção. Então, eles dão aham. para as pessoas que são importantes para eles, que agora fazem parte do círculo. Legal, E para nós é bacana. algo, né? E é isso. Então, a mulher ela está muito vinculada a essa questão espiritual do artesanato. E Uhum, eles sempre levam a criança, porque para o indígena o costume é muito importante. Eles ensinam muito pelo exemplo. Então, as crianças uhum, devem estar com a mãe. Elas devem estar com a uhum, mãe, né? Ou elas estão na escola indígena, que para eles também é muito importante que a criança esteja dentro de uma escola indígena, porque eles continuam entendendo, aprendendo, né? Por exemplo, lá aí na aldeia onde eu trabalhei, que é perto aí de Joinville, em Araquari, eles trabalham, eles têm a escola e eles trabalham Guarani. Então as crianças só falam uhum. Guarani o tempo todo, tá? A gente não escuta eles falando português. Claro que eles vão Sim, aprender, mas para eles o mais importante é iniciar pelo Guarani e ter a vivência Guarani. legal.
Interessante, né? Às vezes a gente nem fica sabendo, nem conhece, tá? né? É super diferente. E a gente foi para assistir o documentário, a estreia foi na aldeia. Uhum, Precisa ver para eles. A gente poderia levar frutas, né? As crianças amavam aquelas frutas, assim. Aí eu ficava assim, nossa, né? É outra cultura, é, é outro modo de vida. A terra para eles não é sujeira, a terra é uhum, vida. sim, tem todo. E as mulheres, hoje, assim, ó, é isso que eu preciso entender, sabe, Júlia? Eu ainda não entendo tão bem essa questão da mulher e eu quero muito entender, porque Uhum. aqui em Iguaçu também tem uma aldeia e aqui nós temos uma mulher que é pajé. Olha E pajé só. é muito. E o pajé normalmente é uma pessoa sábia, está, normalmente, pelo que eu compreendo, está entre os mais velhos, né, na aldeia, e tem Uhum. uma mulher. E ela tem um conhecimento das ervas, né? Assim, para eles ela é super importante, ela é uma referência. Aí Interessante, né? aqui em Palhoça a gente tem a Querexu, que também é uma referência, ela é uma mulher, ela é muito respeitada na aldeia. Então a Uhum. gente precisa entender um pouco o que para eles está dentro da cultura deles e que não tem nenhuma relação machista, né? Ou com esse machismo estrutural que a gente vive. Sim, que é mais uma questão cultural própria, né? Que é deles, mas eu fico pensando, né? Eu acho que isso daria uma live especificamente só para a gente falar sobre isso. Mas eu fico pensando em que medida que o sistema patriarcal. Mas né? Em que medida. Tu estás falando, eu estou aqui pensando, né? Em que medida que esse sistema patriarcal, essa cultura, né, que ainda está muito enraizada, também está lá dentro ou não está, né, de uma comunidade indígena, né? Porque tem os binarismos, né? Tem os estereótipos ali de gênero também que a gente percebe, né? Então, quer dizer, será que É, há ou não há, né? Mas isso fica para uma outra live, né? mas se tu me perguntares, a minha hipótese é que há. Que essas normatividades interferiram na vida deles Uhum. também na cultura deles. Mas eu não posso afirmar, Sim. eu não fiz a pesquisa de campo, Uhum. Tem né? que pesquisar, tem que fazer pesquisa. Lúcia, deixa eu te falar. A gente começou às 7h30, 7 e pouquinho. A gente tem 15 minutinhos ainda, que daqui a pouco o Instagram vai mandar mensagem de que está encerrando, né? Oh, que E o rápido! bacana, assim, o bacana de fazer live é isso, sabe? A gente tem que começar também a ocupar esses espaços digitais, ainda mais É, agora em tempos de pandemia. Eu acho que é uma forma democrática de compartilhamento de conhecimento, de troca de sim. experiências, né, de aprimoramento intelectual também. E Uhum. embora a gente, assim, às vezes, né, comece com poucas pessoas participando, mas às vezes isso fica para a eternidade, vai ficar gravado lá e assim, Sim, uma live um pouco aqui, daqui a pouco a gente faz outra, e assim a gente vai ocupando um espaço, um lugar de fala que também é nosso, e é muito democrático, é. né? Eu acho muito bacana isso nesse momento, assim, sabe? A gente está podendo participar e também protagonizar esse espaço, que é um espaço que também é nosso, né? E eu fico Sim, bem contente que esses debates venham, né, Lúcia? sim, e eu acredito que é dentro da nossa reflexão, né? Porque a tomada de consciência, ela passa por essa formação de consciência crítica do espaço, enquanto espaço que a gente ocupa, de nos entendermos, como nós falávamos no início, enquanto vítimas desse sistema, né? E formar Uhum. consciência crítica exige diálogo democrático, que é o que você está falando. Sim, Então, eu gosto muito porque a gente sai do nosso mundo, da nossa bolha, da pesquisa acadêmica ou dos uhum. nossos, do que as pessoas eles chamam de juridiquês, para tentar traduzir, tentar fazer com que esse conhecimento permeie, então, essas redes sociais e que a gente consiga falar que nós somos feministas sem termos vergonha de falarmos que somos feministas, Exatamente. né? Que Bem mais isso. mulheres tenham coragem de falar eu sou feminista porque eu luto por uma sociedade mais justa. Sim, exatamente. E falando nisso, Lúcia, eu quero que tu fale do workshop que tu vai
né? Agora, dia Claro. 17, 18 e 19, vai promover um workshop sobre as mulheres a partir da Constituição de 1988. É um workshop gratuito. Queria que tu comentasse um pouquinho, assim, também sobre a construção desse workshop, o que tu pensas, quais são as ideias, né? Sim. Então, esse workshop surgiu de uma conversa nossa, né? Fui Isso. provocada por quê? Como eu gosto do constitucional, é uma área de pesquisa, eu entendi que era importante revisitar a Constituição com o olhar da mulher, né? E aí eu fui fazendo essa caminhada, então, primeiro entendendo a importância desse princípio de isonomia, que ele Uhum, ainda é formal, ele não é material, ele não tem o que nós chamamos, né, de efetividade, né? Esse alcance social não chegou. Então, uhum, partir dessa ideia de entender a importância do princípio dentro da Constituição e de que forma esse princípio foi permeando essas normas, né? Porque ele foi entrando nesse universo. Então, da mulher uhum, na política, quando a mulher passa a ter direito de votar, quando ela passa a ter direito de ser votada, que ela não precisou mais pedir autorização para votar e sim. ser votada, né? Aham. Essa questão da mulher no ambiente de trabalho, então, dessa questão de normas trabalhistas, como isso nos abriga, como, como se deu essa luta, né? Entrando nessa questão, então, da mulher empreendedora, porque essa mulher que tem dificuldade de trabalhar porque ela é mulher, porque ela tem filho, ela vai empreender, mas ela também, como empreendedora, tem suas dificuldades. Então, Sim. como que a Constituição consegue dar aplicabilidade e fazer surgir outras normas que possam assegurar uma vida mais digna para nós, né? Aí passei Uhum, também por um caminho aí por essa questão da diferença do pacto de poder com o poder familiar, né? Desses alcances uhum. da possibilidade da mulher também na família. Enfim, vamos navegar um pouquinho, falar um pouco sobre isso, Que refletir, né? legal. E entender que a Constituição é muito importante. Com todos os seus Sim, problemas, nós precisamos lutar por ela, né? com Todos certeza. nós mulheres, precisamos lutar pela Constituição. Eu sou uma defensora, Uhum. reconheço os seus problemas, mas eu defendo muito uma luta que a gente se agarre à Constituição que está sendo tão maltratada. É verdade, bem isso. E eu acho que esse workshop ele vem muito assim num momento propício também, porque essa história, né, do acesso a direitos ou a história das mulheres em si, né, da É, participação das mulheres no contexto da construção da Constituinte, né, tudo que veio depois, o que estava antes ali também. Então, eu acho que a gente tem muito para falar e muito para falar aquilo que as pessoas não sabem, né? E isso é tão importante a gente resgatar sim, a história e a participação das mulheres nesse processo todo também de redemocratização do país, né? sim, sim, foi fundamental. Elas foram, né? Foram mulheres de luta, mulheres guerreiras, né? Que foram vítimas dentro do processo Uhum, da Constituinte. Não foi uhum. fácil para elas a conquista, não foi mesmo, mas foi fundamental, né? Foi Foi fundamental. fundamental. Os passos dados por elas, a gente poderia dizer se eles são tão importantes quanto os passos dados, né? Pelos negros, passos dados, né, pelos indígenas, passos dados pelos ambientalistas. E para mim, minha leitura, e eu acredito que a tua resposta não vai ser diferente da minha, do que Uhum. nós construímos juntas, essa luta é uma luta feminista. Sim, Né? concordo. Talvez os homens não compreendam. Sim, exatamente. Né? E como essa luta foi e é importante para nós mulheres, né? Sim, Então, se nós temos muitos direitos garantidos na Constituição, inclusive, né, o reconhecimento da igualdade de gênero de forma formal, né, na Constituição Federal de 88, é porque houve uma participação intensa na luta dos movimentos sociais, das sim, mulheres, né, para que a gente pudesse alcançar
esses direitos, né? E tudo aquilo que vem depois também. Porque, afinal de contas, se a gente não tem um movimento intenso que vá levantar a bandeira, reivindicar direitos, a gente tem que lembrar que esses direitos são construídos por homens, né? Então, as mulheres realmente vão provocar e vão exigir, e nós vamos continuar assim, né? E por isso que é importante esse workshop, eu acho, para trazer toda essa discussão também, né? Essas linhas, esse resgate histórico, resgate legislativo também, que é bacana para a gente poder compreender, né, Lúcia? É importante, a gente só luta por aquilo que a gente conhece, né? Sim. Ou a gente conhece o amor, ou a gente conhece a dor. Então, se nós não conhecermos a luta das mulheres que nos antecederam e nós não reconhecermos as nossas dores, com coragem de reconhecer as dores, fica difícil lutar. Você não luta, você põe embaixo do tapete. Então, o workshop também é essa oportunidade de nós dialogarmos, de nós refletirmos juntas. Legal. Trocarmos ideias e construirmos novas perspectivas de luta. E a luta é isso, né? Nós temos as redes sociais para lutar. Isso aí. O workshop é dia 17, 18, 19, às 19 horas, eu acho, né? Vai ser encaminhado o link de participação para quem se inscrever. Eu estou falando em nome da Freia Cursos aqui. Isso mesmo. Que a gente tem a parceria, né? E tem que se inscrever lá na bio da Lúcia, ou na minha bio, ou também na bio lá da Freia Cursos, né? É gratuito o workshop e vai ser muito, muito legal. Muito legal. O nosso tempo está quase acabando, Lúcia. Eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais para a gente encerrar aqui nossa live. Então, gente, eu gostaria de encerrar pedindo para você que participou, para você que vai ouvir, para que você divida cada vez mais comigo, com a Júlia e com as nossas amigas que advogam, nossas amigas feministas, né? Porque são muitas mulheres em várias frentes, para que a gente converse cada vez mais, para que a gente tenha coragem de refletir e entender que ser vítima dentro de um processo social é um processo de reconhecimento, de criação de consciência. E criar consciência é isso, é dividir com a comunidade, com os pares, com aqueles que estão perto de nós, as nossas dores, e lutarmos pela mudança, né? Eu estou vendo que vários ex-alunos queridos estão aí, dizer que eu estou muito feliz, também colegas professoras, meus amigos, dizer que nós continuamos, né, lutando, militando como advogados, como professores, e que é isso, faz parte da nossa vida nós falarmos sobre o que dói. E só assim que a gente faz mudança, né? Só assim que a gente forma consciência crítica. Foi um prazer, Júlia. Muito obrigada, adorei estar contigo. Prazer foi meu também. Vamos continuar aí nossa luta diária, né? E não cansando, né? Persistindo e sendo resilientes também, né, Lúcia? Muito obrigada pela tua participação. E a gente vai conversando, tá bom? Eu vou encerrar aqui, então. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.